estádio Brinco de Ouro. Vejam só a situação da arquibancada onde aconteceu o tumulto. Tudo começou com uma briga entre torcedores. Mas será que a polícia agiu certo? Daqui a pouco nós conversamos com um assessor do Guarani e também com uma especialista em segurança em estádio de futebol. Também conversamos ao vivo com o comandante da Polícia Militar que conduziu a operação ontem no estádio, o coronel Lúcio Ricardo de Oliveira. E você, o que acha de tudo isso? Estamos te esperando na página da IPTV na internet. Como evitar a violência dentro dos estádios? Além da internet, você também pode mandar sua mensagem para nós por telefone e fax. Você também acompanha no Jornal Regional a proposta. Em campo, 4-2 para a Ponte Preta. Na plateia, derrota do futebol de Campinas. Mais uma vez, o derby ontem à noite foi marcado por muita violência. Tudo começou com a confusão entre os torcedores da Ponte Preta. O espaço pequeno ainda significou um problema a mais e o estádio do Guarani se transformou em um campo de batalha. O que você vai ver agora é o oposto do que o esporte deveria proporcionar às pessoas. Uma noite de pesadelo no Brinco de Ouro. O setor da Ponte Preta ficou lotado, o que provocou revolta. Repare que os torcedores abriram a calha da canaleta e quebraram o concreto. A PM tentou coibir a ação dos vândalos, mas com a chuva de pedras recuou. Novo confronto. A polícia atacou. Encurralou um grupo de torcedores nas grades da arquibancada. E o que se viu foi uma cena parecida com a de São Januário na final da Copa João Avelange. Uma queda de 5 metros de altura. 33 pessoas ficaram feridas. As vítimas receberam o primeiro atendimento do lado de fora do estádio. Outras foram levadas para os hospitais de Campinas. A polícia veio batendo em todo mundo, aí todo mundo correu, saiu o tumulto, eu estava na grade e eu caí junto com todo mundo. Pelo menos 2 pessoas acabaram atingidas com tiros de borracha disparados pela PM. Enquanto os feridos recebiam atendimento, a guerra continuava. Na confusão, essa mulher teve convulsões. Deixou a amiga em desespero. 9 PMs saíram machucados, inclusive o comandante do policiamento, atingido com uma pedrada no olho esquerdo. Fugiu o controle, uma vez que houve um conflito generalizado, com agressão por parte da torcida, uma meia dúzia só, que refletiu e exigiu uma ação enérgica por parte da polícia, isso que houve. Após quase 30 minutos de selvageria, entrou o batalhão de choque. Alguns torcedores ajudaram a remover os restos da grade que cedeu. Um promotor de justiça prometeu apurar as responsabilidades. Esse foi o resultado de uma batalha sem vencedores. Durante esta edição, você ainda acompanha como foi o atendimento dos feridos nos hospitais e o jogo que garantiu a vitória da Ponte Preta num derby depois de 15 anos. Mas antes, Raul, é importante a gente discutir os limites da atuação da polícia em eventos como este. Afinal, houve exageros, como disseram os torcedores, e o outro lado, como a polícia vai coibir a ação de tantos torcedores sem usar de violência. Hoje cedo, o governador Geraldo Alckmin esteve no jornal Bom Dia São Paulo, disse que a polícia é treinada para agir em situações como essa. Inclusive garantiu que normalmente operações como essas são gravadas, que depois eles assistem tudo para verificar o que realmente aconteceu e o que precisa ser corrigido. Nós vimos na reportagem que o comandante da operação foi ferido no olho e está aqui com a gente novamente para esclarecer a atuação da polícia. Então eu converso agora com o comandante Coronel Lúcio. Coronel, eu gostaria de saber do senhor se, afinal de contas, a polícia poderia ter agido de uma outra forma. Nós mostramos as imagens agora há pouco de que houve alguns momentos em que a polícia teve que praticamente encurralar os torcedores. Isso não acabou dificultando ainda mais? Veja bem, foi um procedimento de uma situação de uma crise instalada, grave, de um tumulto generalizado e não restou outra alternativa para a polícia que, em diversos procedimentos já de rotina, como bem disse nosso governador, é treinada para isso, seccionou parte daquela torcida, uma pelo lado de cima e outra pelo lado de baixo. A tropa de choque, quando fez a infiltração, ela fez exatamente pelo fosso, onde exatamente ali eles correm
risco também de agressão. Agora, Coronel, nós estamos mostrando umas imagens, o senhor consegue ver também de onde o senhor está, as imagens da atuação da polícia. Eu gostaria até que chegasse um momento em que a polícia vai levando os torcedores para uma ponta só. Quer dizer, naquele momento a polícia não sabia, que os torcedores não tinham para onde ir, quer dizer, eles iam escapar de que forma? E tá acontecendo isso que a gente vai mostrar agora, do momento em que aquela grade de proteção se rompe? Perfeito. Exatamente, quando o pessoal se sentiu encurralado aí porque parou, a tendência normal do público qual é? E o objetivo do policiamento era levar essa grande torcida de forma dispersa, tanto para o lado de cima e para o lado de baixo, que a tendência é eles caírem para o fosso, exatamente na escadaria para dar vazão ao público. Exatamente isso, e eles pararam aqui nessa parte primeira, onde tem esse fosso com a primeira escadaria, e tínhamos todo um outro espaço. Pode ver que no clarão, aí eu estou orientando, pedindo calma, para que o público pudesse dar a evacuação, a saída, a desocupação daquela área crítica. Por quê? Exatamente ali onde estavam se tornando duas calhas de dilatação, onde ela foi coberta, aquele vão foi coberto por uma calha, e ali eles haviam depredado, havia quebrado. Pode ver que o início desse tumulto originou onde meia dúzia de torcedores da Ponte Preta investiram e estavam atacando, jogando já pedras. Então não houve erro na avaliação do senhor, da polícia? Nós temos que apurar, porque na verdade eu tive uma visão parcial daquela situação, né? E procedimento humano num conflito generalizado como essa, seria, inclusive, não admitir uma possível falha da polícia, sim, com certeza. Esse material foi gravado, está gravado por várias emissoras, por câmeras da própria Polícia Militar, que tinham os agentes infiltrados, sabendo e transmitindo as informações que estão sendo coletadas, e que essas imagens serão avaliadas e se discutiremos com todos os segmentos envolvidos para que a polícia também, em apurando essas falhas, possa corrigi-las em tempo para o próximo jogo. A polícia, nesse caso, teria que também ter utilizado balas de borracha, o coronel, ou haveria uma outra possibilidade para coibir a ação dos torcedores? Sempre existe, mas é previsto que a bala de borracha é um recurso não letal para intervenção policial. E esse recurso foi usado devidamente com atiradores que eles não atiram a esmo. Eles têm um alvo certo para neutralizar a ação antagônica de quem quer que seja. E isso é que foi feito. E outro disparo que é feito para cima, até para intimidar, nós utilizamos uma única ou duas bombas só. E isso foi o necessário para que aquela área que era crítica, que teve que ser isolada, como foi, e depois ocupado pelos próprios torcedores, depois de tomar aquelas providências, diga de passagem, nessas providências as imagens estão em claras, próprios torcedores, colaboradores que participaram do trabalho com a polícia e desempenharam um papel preponderante. Agora, eu pediria que o senhor guardasse mais um minutinho, nós vamos para o intervalo, mas já voltamos a conversar com o senhor, porque depois também vamos retomar essa discussão e ver a análise ao vivo de uma especialista em segurança nos estádios. Você também vai ver a reação das pessoas que ficaram feridas durante o tumulto. Agora, 12h20, em Rafah, a máxima hoje deve ser de 38 graus. E prevaleceu a violência. O que deveria ser um show de gols com a comemoração dos pontepretanos, com uma vitória esperada há 15 anos, foi motivo de revolta para muita gente. Mas como evitar aquelas cenas que mostramos há pouco? Vamos agora ao estádio do Guarani, onde está a repórter Edilane Garcia. E Edilane, na abertura do jornal, você já mostrava para a gente as imagens que comprovam tudo aquilo que nós mostramos agora há pouco, que aconteceu no Guarani ontem, né? Exatamente, Luciane, são dois pontos que a arquibancada ficou bastante destruída. Tem uma parte lá atrás que não dá pra gente mostrar, mas tem essa daqui. Veja só o pedaço de concreto que os torcedores arrancaram. Tem pedaços de tijolo, porque aqui no meio fica uma calha. Essa calha, parte dela, como vocês veem aí, foi destruída pelos torcedores. Essa parte aqui onde ficava a torcida da Ponte Preta. Hoje de manhã, uma equipe da Defesa Civil esteve aqui no estádio Brinco de Ouro para ver se havia necessidade de interditar o local, mas não há necessidade de interditar, eles só pediram para que os reparos sejam feitos até sexta-feira, porque no sábado haverá um jogo, está previsto um jogo do Guarani com o Santos aqui no estádio Brinco de Ouro. Se não houver esses reparos em tempo hábil, aí a torcida do Santos não vai poder ficar desse lado, vai ter que ficar do outro lado do estádio. Mas vamos ver agora numa reportagem de Marcos Correia, qual foi a reação das pessoas durante o tumulto.
42 pessoas se feriram no tumulto e foram levadas para 4 hospitais e 2 prontos-socorros da cidade. A maioria dos feridos foi trazida aqui para o Hospital Mário Gatti. De acordo com a direção, foram pelo menos 11 torcedores e 5 policiais militares. Dos 11, apenas 2 exigiram mais atenção, mais graves, um com uma luxação de bacia, que teve que ser reduzido no centro cirúrgico, e um outro paciente com trauma de crânio mais leve. O paciente está consciente, está bem. Na recepção do pronto-socorro, muitos parentes de torcedores procuravam informações. A prefeita Isalene Tiene esteve no hospital e disse que pretende acompanhar a investigação sobre o que aconteceu. Eu acho que houve várias negligências. Houve pouco espaço para a torcida do Ponte Preta. Eles ficaram muito juntos, num espaço pequeno. Isso fez com que eles procurassem mais espaço. Quero conversar com o Coronel Lúcio, que é o comandante, para saber o que houve com a direção do Guarani também. 2 homens feridos com balas de borracha foram atendidos no Mário Gatti. Aí o policial já veio, deu uma cacetada, batendo, deu 2 cacetadas em mim e de repente eu senti um negócio na minha perna, que constataram que foi tiro de borracha, Eles vieram batendo em todo mundo, dando tiro de borracha, não viram ninguém. Eles não prestaram o papel de polícia, né? Este torcedor tem medo de se identificar. Ele também acusou a PM de ter abusado da força no estádio. A polícia está totalmente revoltada. Você foi agredido também? Foi, a polícia não queria, você corria para um lado era pedrada, para o outro era borrachada, a polícia dando borrachada. Foi um massacre aquilo lá. Ainda existem 4 feridos internados em hospitais de Campinas. Sobre o que disse a prefeita Isalene Tiene, a assessoria de imprensa do Guarani informou que esse espaço sempre foi utilizado pela torcida do time adversário. São 7.000 lugares numerados e que desta vez eles chegaram a vender 100 ingressos a menos, exatamente por motivo de segurança. E que o problema teria acontecido mesmo por causa do confronto e não pelo espaço ser pequeno para os torcedores da Ponte. Agora, vocês viram que um torcedor ouvido pelo repórter Marcos Correia chegou a dizer que houve um massacre. Bem, agora há pouco questionamos o comandante da PM sobre o que os torcedores consideraram um excesso da polícia. Mas vamos verificar outra coisa. Como aqueles torcedores conseguiram arrancar tijolos e pedras para atirar contra outros torcedores e contra a polícia? É isso que eu gostaria de saber do senhor Coronel Lúcio, que esteve comandando a operação ontem. Afinal de contas, como que esses torcedores entraram com algum instrumento que pudesse retirar essas pedras e esses tijolos lá do estádio? Bem, essa avaliação está sendo feita pela equipe técnica, que são os engenheiros da Defesa Civil, o próprio engenheiro do clube, que tudo acompanhou, e a parte da perícia técnica, que acompanhou os trabalhos por determinação e por questão do Ministério Público que está acompanhando. Na área técnica, na área de edificação, nós não podemos nos manifestar, nem tenho conhecimento para isso. Agora, é verdade que aquela calha superficial, ela foi toda detonada. Chegou para nós, através dos agentes infiltrados na torcida, por isso que, inclusive, num primeiro desentendimento entre 2 torcedores, exigiu a interferência por parte da Polícia Militar. Isso já depois de eles estarem lançando essas pedras na torcida do Guarani. Todos os torcedores são revistados antes de entrar no estádio? Ninguém entrou com algum tipo de instrumento que pudesse depois fazer a retirada dessas pedras, desses tijolos? Todos são. Tanto é que depois que eclodiu a crise, que o tumulto foi generalizado, que já tínhamos informação da calha, a primeira providência foi isolar essa calha. E a primeira, de pronto, aquela do início, e a segunda, onde parte da torcida já havia assumido uma parte com os policiais. Isso levou, de certa forma, a um controle, que já havia sido controlado. Ela foi estourada com pés, com algum outro material. Não descartamos a possibilidade de terem adentrado com qualquer outro instrumento, antes até do jogo. E isso todos são vistoriados, mas é uma vistoria, é um porte de arma que é dado, aparentemente, isso não implica e não dá para garantirmos uma segurança total de nada ter adentrado, inclusive antes do jogo. Nós já voltamos a falar com o senhor, agora nós temos também a participação de uma especialista em segurança nos estádios. Ela pesquisou a atuação das torcidas em vários estádios do mundo e está agora com a repórter Edilane Garcia. Edilane, que avaliação ela faz de tudo isso? Luciane, além dela, estamos também com o assessor do Guarani. Os dois estão tendo acesso às informações passadas pelo Coronel Lúcio. E são 2 pontos que a Heloísa estava ressaltando comigo aqui. Uma é a ação policial e a outra é a questão da estrutura do estádio Brinco de Ouro. Não é isso, Heloísa?
Sim, apesar do estádio Brinco de Ouro estar no padrão brasileiro dos estádios, há problemas em todos os estádios brasileiros praticamente quanto à estrutura, né? Quando a gente tem, por exemplo, a construção dessas bases que podem se tornar armas na medida em que alguém dá um chute um pouco mais forte, a gente consegue perceber numa rápida visita de que a divisão dos setores, elas não estão adequadas aos padrões internacionais, apesar da Defesa Civil, apesar da Polícia Militar dar alvará de funcionamento ao estádio. Então não é um problema localizado no estado do Brinco de Ouro, mas é, do modo geral, o não entendimento de como deve ser a estrutura de um lugar que abriga 50, 40 mil pessoas, espectadores. A questão da numeração da arquibancada colocada, não é possível que se aceite esse tipo de numeração. Tá certo, nós vimos aí, a gente estava até fazendo um cálculo, são exatamente 2 palmos aqui, a gente estava vendo, olha, a numeração para uma pessoa sentar. Né, tem um número aqui e, segundo a Heloísa, cada lugar deveria ter um assento para o torcedor, o que não acontece aqui. Como você recebe essas informações, existe previsão de mudança para se ajustar melhor? Olha, a organização do evento, a cada evento, trata de atender o exigido. Né? Nós temos aqui, por exemplo, o relatório de vistoria feito pela Polícia Militar dias antes do jogo, sob comando do capitão Coelho e de uma equipe de policiais militares, bem como fomos visitados pelo Ministério Público, pela Defesa Civil, a exemplo do que acontece em todos os jogos onde existe um maior risco. Foi tudo atendido, foi tudo aprovado. Não bastasse isso, no dia do jogo, na véspera do evento, eles vêm e fazem uma vistoria derradeira, digamos assim. Isso também foi feito e foi atendido. Quanto à capacitação de lugares, parece-me que a prefeita fez uma colocação aí de que o número de lugares não era suficiente. O clube visitante devolveu parte da carga, porque não chegou a vender tudo, e as imagens mostraram que quando a polícia instalou a torcida e tudo se acomodou, sobrou muito espaço no local destinado aos visitantes. Onde foi então a falha, na opinião do senhor? Eu entendo o seguinte, o problema é quando não há confronto, não há conflito. Há 3 anos que as torcidas separadas têm nos oferecido paz nos derbys. Logo, o confronto que infelizmente ocorreu, nos pareceu, e nada nos autoriza a um outro entendimento, pelo menos por enquanto, de que houve um confronto entre torcedores e polícia e que alguma coisa equivocada pode ter ocorrido e que resultou naquilo que foi do nosso inteiro... Houve erros da polícia? É difícil avaliar tecnicamente uma função que não é a nossa, mas parece que sim. Muito obrigada. Agora eu quero ver o comentário do Coronel Lúcio, que está aí no estúdio, sobre essa opinião aqui do assessor do Guarani. Por favor, Coronel Lúcio. Esse laudo de vistoria da Polícia Militar, como bem disse ele, o nosso capitão Coelho, que é um especialista nessa área, ele faz uma vistoria superficial com relação à possível ocupação de outros subjetos ou de qualquer outro instrumento que realmente possa comprometer a segurança. No entanto, com relação à área edificada, estrutural, não temos conhecimento, não temos competência para fazer isso. Isso nós nos embasamos num laudo que é expedido pela Prefeitura, pela Defesa Civil, razão pela qual o engenheiro foi convidado pelo Ministério Público que acompanhou tudo, um engenheiro do próprio clube, que total atenção no sentido de ver preenchidos os requisitos necessários, e exige também a vistoria do bombeiro. Essa vistoria que ele se refere da Polícia Militar é superficial, ela não é da área edificada. E pode ver que aí, no tocante à calha, é uma coisa que nós até nos reservamos o direito de não comentar, mesmo porque também não temos conhecimento. Agora, falhas por parte da polícia, nós não descartamos qualquer tipo, ou alguns excessos em alguns pontos, uma vez que deflagrada esse tumulto generalizado, comportamento humano, por mais que se treine, apresenta falhas. Razão pela qual nós queremos nos embasar nessas imagens para fazer possíveis correções. E, com certeza, em face desse fato lamentável, triste, exige uma reflexão de todos nós, de todos os segmentos envolvidos, no sentido de, sem ânimos, nós reavaliarmos e chegarmos a um consenso de apresentar soluções no sentido de corrigir para que eventos oportunos, outros aí, a gente não venha registrar fatos lamentáveis como essas cenas tristes. Coronel, essas soluções, nós vamos voltar a falar com o senhor daqui a pouquinho, também com a especialista que está lá com a repórter Edilane Garcia, mas antes vamos acompanhar aqui a opinião de alguns telespectadores sobre este assunto. O Flávio Henrique Pérez, ele diz que ele é pontepretano e sofreu agressões
da PM ontem no Brinco de Ouro e, na opinião dele, é necessário uma melhor estrutura, uma infraestrutura dentro dos estádios. Ontem, os torcedores puderam se armar com pedras e barras de ferro arrancadas do próprio estádio, ele diz aqui, Raul. Sim, por telefone também muita gente participando, Luciana, a maioria criticando a ação da polícia. Alguns oferecem alternativas, como a Lemir dos Santos, de Nova Odessa, e o Marcos Brasil, de Campinas. Eles acham que o ideal seria fazer o derby, o jogo entre Guarani e Ponte Preta, numa outra cidade, de preferência bem distante de Campinas. A gente ainda volta a falar deste assunto, então continue participando pela internet ou então por telefone e fax. E depois do intervalo, nosso assunto ainda é o derby, com o resultado do jogo que infelizmente acabou em segundo plano. A Ponte Preta conseguiu a vitória que esperava há tanto tempo, 4-2 contra o Guarani. Agora 12h33. Em Itapira, a temperatura máxima hoje deve chegar a 33 graus. Para discutir os limites de jogos como este, onde há tanta rivalidade. Vamos então voltar com a repórter Edilane Garcia, que está no estádio Brinco de Ouro. E Edilane, vamos falar então um pouquinho sobre prevenção, como evitar situações como esta? Pois é, Luciane, a especialista que está aqui do meu lado, a Heloísa, ela visitou alguns estádios já no mundo e fez um estudo específico na Espanha. E apesar da realidade europeia ser outra, muitos dos detalhes podem ser ajustados aqui para o Brasil. Quais são esses detalhes? Veja, a Espanha é o país modelo em termos de organização desse espetáculo esportivo e o que eu vejo aqui, teríamos que pensar numa readequação do espaço, numa outra divisão, né, porque é previsto 50 pessoas por 10 metros lineares, e aí isso diminui muito a capacidade hoje do local, mas eu continuo insistindo com a necessidade de um melhor preparo da polícia. As poucas cenas que eu vi lá no estúdio demonstraram situações preocupantes, onde policiais devolviam pedras para os torcedores, né, eu também pude verificar uma polícia amedrontada, despreparada, quando há cenas em que ele se amontou num dos cantos da arquibancada, e a proteção dos cidadãos que estavam no estádio fica para quem? Se eles mesmos se refugiam. Né? Então eu continuo insistindo na necessidade de uma criação de uma polícia especializada para eventos de multidão, que os esportivos seriam um dos principais. Enquanto isso, eu já tive a oportunidade de conversar com o Coronel Lúcio, eu continuo insistindo na necessidade de cursos preparatórios que realmente estudem as formas como as torcidas manifestam suas ações, uma reestruturação do quadro policial de se posicionar no estádio, porque é deficitário, não convence essa tal linha que os policiais fazem. Então, realmente eu acho que é um problema conjunto que nós temos que atacar em todas as frentes. Muito obrigada, Heloísa. Muito obrigada. Agora vamos ouvir a opinião do assessor aqui do Guarani, o Milton. Milton, qual que é a sua opinião sobre este assunto? E existem condições do Guarani se ajustar e melhorar as condições aqui para receber o torcedor? Olha, conversando fora do ar aqui, nós já estamos inclusive agendando um encontro com a especialista para fazer uso. Ela tem uma monografia excelente, um trabalho brilhante feito isso. É uma cultura imperdível. Eu acho que não só o Guarani, como todos os clubes brasileiros devem se aproximar de uma profissional que se dedicou a esse trabalho. Isso não tem nada a ver com esse fato que aconteceu, que é lamentável. Eu acho que nós temos mais é que, a curto e médio prazo, tirar proveito do trabalho dela e, a nível local, nós temos que considerar o que for possível de todos os órgãos envolvidos. A exemplo do que falou o Coronel Lúcio, todos os segmentos haverão de se juntar para procurar uma melhora e para evitar que isso aconteça novamente. Tá certo, muito obrigada. Eu quero também falar sobre esse assunto com o Coronel Lúcio. Coronel, a Heloísa, o senhor ouviu aí, ela citou cursos preparatórios. Eu queria saber também, na opinião do senhor, os homens do senhor, a sua equipe está preparada para atuar em trabalhos como esse, num grande estádio? O treinamento é permanente em todas as tipicidades de serviço da Polícia Militar. E nós temos uma atenção muito especial com relação ao policiamento de eventos. E desde já, com certeza, a Heloísa, nós já tivemos oportunidade de conversar em outra época, quando dos derby de 99, e nós não abrimos mãos, queremos convidar mais uma vez a Heloísa a participar desse trabalho preparativo conosco. E ela tem um know-how
que resguardada devido à proporcionalidade, à realidade europeia, no caso da Espanha, com o Brasil, Inglaterra, como os hooligans lá deram problemas, o mundo todo acompanhou aquelas cenas lamentáveis de Liverpool, aqui em Campinas, infelizmente, como em outros pontos, e ela bem frisou uma coisa, realmente, são vários os segmentos, é o momento, já passou até o momento, de que todos os segmentos deixem certos tipos de vaidade ou compromissos, outros descompromissos, e encarem com muita transparência e muita responsabilidade todo e qualquer trabalho voltado para a segurança do nosso público, toda ela. Agora não adianta procurar culpados, eu até assumo a nossa culpa por parte da polícia naquilo que porventura falhamos. Estamos prontos para receber por parte da comunidade, por parte de todos os segmentos, toda crítica, que com certeza receberemos críticas que serão construtivas para que tenhamos uma polícia melhor. Coronel. Sim. Muito obrigada pela presença do senhor. Estou interrompendo o senhor, porque nós estamos com várias participações também dos telespectadores querendo se manifestar sobre esse assunto. Muito obrigada pela presença do senhor e também aos nossos outros dois convidados que estiveram ao vivo lá do estádio do Guarani. E para terminar essa discussão, vamos então à opinião aqui dos telespectadores. Nós temos o Hamilton Dias, várias mensagens aqui pela internet. O Hamilton Dias é de Campinas e diz que esse tipo de problema acontece, quando acontece, a culpa recai sobre a polícia. Ele diz que a culpa é dos torcedores que vão aos estádios com o intuito de brigar. E ele cita aqui que o processo utilizado na Europa, na hora do jogo, o torcedor identificado em baderna fica na polícia, ele acha que é a melhor saída. Uma outra opinião do Márcio, que também mora em Campinas, ele estava ontem no estádio, acompanhou o jogo Guarani-Ponte Preta e diz que viu uma polícia completamente despreparada. Ao menor sinal de tensão, eles já estavam prontos para atirar nas pessoas, é o que ele diz aqui, Raul. A Lúcia não concorda, ela acha que a polícia não tem culpa não, Luciane, que a culpa são dos vândalos que frequentam os estádios e que estragam a noite de todos. O Edivaldo Maia, do centro de Campinas, acha que para acabar com o vandalismo deveria se construir um muro separando as torcidas, e a Milene de Campinas, a sugestão dela é que na entrada dos estádios deveria ter uma porta como a dos bancos, giratória com detector de metais para evitar que os torcedores entrassem nos estádios com algum tipo de arma. E terminamos aqui as participações neste assunto de hoje. Muito obrigado a todos que opinaram sobre um assunto que sempre gera tanta polêmica. Está agora com a gente aqui no estúdio o Oswaldo Luiz, da Editoria de Esporte. Oswaldo, hoje não deveríamos estar falando aqui sobre o jogo, o derby, a vitória da Ponte Preta, foi exatamente o contrário. Eu estou pensando exatamente nisso, quer dizer, no jornal todo, a Ponte quebrou um tabu, são quase 16 anos sem ganhar um clássico, é a maior festa da nossa cidade aqui, é o maior clássico do interior do Brasil, e claro que em função dos acontecimentos a gente passou grande parte do jornal falando da violência. E eu só quero colocar, aliás não gostaria, não quero colocar um pouco de pimenta na história, quando o torcedor vai para o estádio predisposto a fazer confronto, não há polícia no mundo que dê jeito. Não é no Brasil. Uma das maiores tragédias que ocorreram no futebol aconteceu na Bélgica, em Bruxelas, que é um país de absoluto equilíbrio, tranquilidade, um país que economicamente é totalmente diferente do nosso, e lá entre um time italiano e um time inglês aconteceu uma tragédia com 29 mortos, porque quando há disposição e interesse, o torcedor vai, quer dizer, se o torcedor é capaz de quebrar uma calha para pegar pedra e fazer de munição e coisas desse tipo, quer dizer, não tem jeito, e a polícia fica numa situação complicada, a gente precisava refletir um pouco nisso. Armado, quer dizer, devidamente, com o aparato todo, com arma na cintura, até com um cacetete, se vê completamente entregue à situação. A gente viu policiais apanhando, quer dizer, é uma situação extremamente complicada, mas eu acho que passa por todo mundo, principalmente por aqueles torcedores que vão para o estádio com esse propósito e acabam estragando a festa de milhares. Aliás, vamos falar do jogo, né? Vamos tentar falar um pouquinho do jogo. Toda essa confusão, como a gente está vendo, tirou o brilho de um derby emocionante. Em campo, um jogo de muitas chances para os dois times. A Ponte Preta soube aproveitar melhor e desta vez mudou o fim de uma história que há mais de 15 anos só terminava bem para o rival Guarani. O tabu já faz parte do passado. Apesar dos incidentes, a torcida fez um espetáculo à parte nas arquibancadas. Em campo, um jogo tenso, cheio de faltas, cartões, expulsões. Gilson e Sangalete receberam um cartão vermelho pelo Guarani, Luciano Baiano pela Ponte Preta. O primeiro gol saiu na bola parada. Com chuteira nova prateada, Sérgio Alves acertou uma bomba. Aos 38 anos, o vovô garoto João Paulo mostrou estar em forma. Recebeu o passe de Sérgio Alves, driblou Alexandre Negri e marcou o segundo. A gente está procurando jogar bem, graças a Deus até agora está indo bem.
A Ponte Preta foi atrás do empate. No cruzamento de Elivelton, o zagueiro Marinho, ex-Guarani, subiu de cabeça e fez. Caico chutou de fora da área. Edervan rebateu e Lucas estava lá para conferir. Tudo igual. No segundo tempo, o jogo começou morno. Mas o atacante Basílio fez a temperatura ferver para os pontepretanos. Foi o primeiro gol dele com a camisa da Ponte. Meu companheiro falou que ia fazer o gol do título, não, o gol da vitória. O árbitro Paulo César de Oliveira não marcou o pênalti cavado por Sérgio Alves, mas viu o de Bruno Quadros em Alex Oliveira. Elivelton bateu e fechou o placar. Foram 15 anos e meio de agonia, mas enfim a Ponte Preta quebrou o tabu e comemorou como uma decisão de campeonato. Quando o tabu completou 15 anos, o Guarani tocou a valsa, mas dessa vez os pontepretanos comandaram a dança. É a falta dele! É a falta! É a falta dele! Começa a volta! Oswaldo, a parte toda da confusão, o resultado do jogo foi justo? Raul, o resultado foi justo porque a Ponte teve uma precisão impressionante. A Ponte teve uma objetividade no jogo incrível. A Ponte teve 5 chances de gol, fez 4 gols, né? Eu acho que esse é um ponto importante no derby, são poucas as oportunidades. O Guarani no primeiro tempo foi melhor, teve a chance de fazer 2-0, abrir a Ponte com a marca da Ponte Preta, que é a raça, a determinação, conseguiu empatar o jogo. No segundo tempo o Guarani voltou melhor, mas aí um ponto importante, o dedo do técnico Oswaldo Alvarez, quando colocou o Mineiro para marcar o Martinez, que é sem dúvida nenhuma o principal jogador do futebol de Campinas hoje, um dos melhores do Brasil, a coisa se equilibrou. E a gente não pode deixar de colocar, que a Ponte Preta teve, nesse aspecto, a força da torcida que ajudou, que empurrou. O resultado foi justo, indiscutivelmente, pela superação da Ponte Preta, pela força para sair de um 2-0 e passar para um 4-2, sem dúvida nenhuma, indiscutível. Luciane. Obrigada, Oswaldo, pelas informações. E depois do intervalo, você vai ver que a Prefeitura de Campinas vai entrar na justiça contra a empresa responsável pelo Tricilon, aquela injeção que deveria evitar a gravidez. E ainda os preços dos combustíveis que assustam cada vez mais os consumidores. Em Socorro, a temperatura máxima hoje deve ser de 32 graus. Teste reprovado. Urnas que imprimem o voto não devem ser usadas nas próximas. Você vai ver agora é o oposto do que o esporte deveria proporcionar às pessoas. Pelotão em frente, marche! 600 homens da Polícia Militar cuidavam da segurança dentro e fora do estádio. E a expectativa era otimista. Ainda de bastante tranquilidade, nós esperamos que continue dessa maneira. A chegada do time da Ponte Preta mostrou que o clima não era assim tão bom. O ônibus foi atingido por latas de cerveja. 15 minutos antes da partida começar, o espetáculo veio da arquibancada da Ponte Preta. Um pequeno grupo de PMs sobe entre os torcedores da Ponte para tentar controlar uma confusão. A reação é imediata. A torcida agride os policiais que são obrigados a recuar. Houve uma segunda tentativa que também acabou mal. Os policiais usaram cacetetes, bombas de gás e até as pedras jogadas pelos torcedores para revidar. Os torcedores ficam encurralados na grade. A estrutura não aguentou o peso e cedeu. Dezenas de torcedores despencam de uma altura de 5 metros. A imagem é impressionante. Veja mais uma vez. Os torcedores desesperados tentam sair do local. Fizeram pro cara aqui, ó. Calma aí, o cara tá malzão aqui, ó. Arrancaram uma calha do chão assim, ó, pedra, arrancaram tijolo. De um lado, policiais feridos sendo socorridos.
Os torcedores feridos também começaram a receber atendimento em toda parte. A diretoria do Guarani colocou todos os médicos para atender aos feridos. A esta altura, o jogo era o que menos interessava. A coisa mais importante que tem é a vida das pessoas. O jogo, quero que se dane, meu. O responsável pelo policiamento também foi atingido por uma pedra. E no final da partida, mais confronto. Desta vez, entre torcedores do Guarani e guardas municipais. O promotor público Marcos Grella informou que só amanhã vai se pronunciar sobre o tumulto no estádio do Guarani. Daqui a pouco você vai ver como foi o atendimento aos feridos e também que uma especialista em segurança afirma que a estrutura do estádio do Guarani precisa ser mudada. Também. Nada nas escolas do estado vai ser modificado a partir do ano que vem. A decisão foi anunciada pela Secretaria da Educação. Estádios de futebol para verificar a situação do Brinco de Ouro. Ela criticou a estrutura do lugar e a ação da polícia. No dia seguinte, o retrato do que foi a confusão no estádio Brinco de Ouro. Pedaços de concreto e tijolo estavam espalhados por todos os lados. O material que virou arma foi arrancado de uma calha. O alambrado da arquibancada ficou totalmente destruído. Ele estava exatamente aqui. Dezenas de pessoas envolvidas no tumulto caíram de uma altura de quase 4 metros. O confronto entre torcedores e policiais militares foi neste espaço reservado para a Ponte Preta. A professora de Educação Física, com especialização na Espanha em segurança de estádios de futebol, criticou a estrutura do Brinco de Ouro, apesar de ter sido aprovada em vistoria da Polícia Militar. A adequação de portas de saída no setor, por setor, além de uma melhoria nas condições de manutenção do concreto, que foi aí a arma encontrada pelos torcedores. Nossa engenharia já discute a possibilidade de fazer uma caixa toda de concreto e não usar tijolos, blocos. Heloísa falou também sobre o espaço para a torcida adversária, que, segundo a assessoria do Guarani, tem capacidade para 7.000 pessoas. Ontem havia 6.900. A gente teria que ter no máximo 50 pessoas por metros lineares. E aqui caberia quantas, então? Eu não tenho exatamente a medida, mas assim, rapidamente eu fiz um cálculo. Imagino que 3.000 pessoas. Quanto à centimetragem para assento, é o mesmo do padrão internacional. A cabeceira do lado oposto da torcida adversária só não é liberada porque seria usada uma única entrada para os torcedores do Guarani e adversários. Ocupando cabeceiras diferentes, não há o confronto. Em todos os jogos com grandes clubes, de grandes públicos, tem sido adotado há 3 anos. Isso nós temos o testemunho da polícia, o testemunho público, o testemunho da imprensa, o testemunho do Ministério Público, da Polícia Militar. A especialista em segurança de estádios viu também a gravação do confronto entre torcedores e policiais. Na opinião dela e do Guarani, o comportamento da polícia deveria ter sido outro. Olha que polícia despreparada. Olha o policial com pedra na mão, gente. O que é isso? Foi muito agressivo. Eles teriam que ter feito qualquer coisa, assim, sinalizadora, inibidora, porque eles têm o poder coercitivo. Várias falhas ocorreram, né? Na parte estrutural, na parte da atuação da torcida e por parte da polícia. Com certeza, se avaliarmos um evento desse porte, isso possibilita alguns erros, alguns procedimentos errados por parte de quem quer que seja. A gente chegou no limiar da tolerância. É preciso que se faça algo. E eu tenho como proposta de medida a médio prazo que se instalem comissões a níveis local, regional e nacional que possam pensar, fazer um diagnóstico da problemática da violência relacionada à promoção de eventos esportivos e que a partir dos estudos dessa comissão a gente possa realmente efetivar uma maior prevenção. O torcedor também tem um comportamento diferente, né? O comandante da PM disse também que possíveis abusos de policiais vão ser investigados. E hoje, técnicos da Defesa Civil fizeram uma vistoria no estádio. Caso os reparos necessários não sejam feitos até sexta-feira, o local vai ser interditado e a cabeceira oposta liberada para o jogo contra o Santos no sábado. Se isso acontecer, o assessor jurídico do Guarani disse que será montado um esquema especial de entrada dos torcedores. Ainda sobre os acontecimentos de ontem, o superior
Superior Tribunal de Justiça Desportiva vai analisar as imagens do tumulto e decidir se interdita ou não o estádio Brinco de Ouro. Em instantes, você acompanha o drama de quem saiu de casa para se divertir no derby e acabou ferido no tumulto. E a experiência com as urnas que imprimem votos não deve daqui a pouco. Até já. Do trauma por causa do tumulto de fuga hoje à tarde na cadeia de Americana. Reportagens sobre um problema que desafia poder público e comunidade, o lixo. Na primeira, você vai saber o quanto uma pessoa produz de lixo por dia, para onde ele vai e o problema dos lixões. Mais do que bagaço de laranja. Na casa de Regina, são 5 pessoas produzindo lixo. Come-se muita fruta, tudo que você vai adquirir tem embalagens. Lixo a gente produz bastante. Restos, sobras e resíduos. Pesquisas mostram, em média, cada pessoa gera 1 quilo de lixo por dia. Mas afinal, o que é lixo? Tem diversos conceitos, diversas maneiras de se encarar. Uma delas, a mais comum, é aquela que é tudo o que é gerado pela população e que não interessa mais. Fazendo as contas, o lixo anual que cada pessoa gera é surpreendente. 90 latas de bebidas, 107 garrafas ou frascos, 70 latas de alimentos, 45 quilos de plástico. E para onde vai todo esse lixo? Boa parte para os aterros sanitários. Sol de Campinas recebe 800 toneladas por dia. E é lei, o solo só pode ser usado para receber qualquer resíduo desde que a disposição seja feita com cuidado. Mas na prática, nem sempre isso acontece. Algumas cidades não têm aterro sanitário. O material recolhido nas ruas é despejado em áreas abertas como esta. O lixo fica espalhado e totalmente exposto durante dias e até meses, dependendo da frequência que a máquina passa e cobre com camadas de terra, o que também não diminui o impacto ambiental. A não colocação de uma impermeabilização melhor do solo e a disposição em camadas com cobertura aleatória aí de solo. Isso, com o tempo, vai acarretar os problemas de uma área degradada. Do ano passado para cá, a CETESB aplicou 10 multas e advertências na região de Campinas, todas por falta de licença para o funcionamento de aterros e lixões. A multa só não basta. Para um caso de lixo doméstico, a gente tem que buscar uma solução negociada com a prefeitura para, em seguida, você tomar alguma medida no sentido de recuperar a área onde estava sendo colocado esse lixo de forma irregular. Na reportagem de amanhã, você vai ver para onde vai grande parte deste lixo que todos nós produzimos, as condições dos aterros sanitários e a coleta seletiva. Em instantes, empresas buscam alternativas para evitar desperdício de água em época de pouca chuva. E ainda, especialista avalia a segurança de estádios da região. Na hora de construir ou reformar, você vai precisar de torneiras. É por isso que a Tocol oferece. Ela já umedece as plantas, já mantém todo o solo com essa harmonia. Para economizar água dentro de casa não é preciso nenhum investimento nem sofrimento. Basta querer. É só fazer o mesmo que Dona Marinês, que o resultado com certeza será positivo. Só lava o quintal com a água que usou para lavar a roupa. Os banhos são obrigatoriamente rápidos. E na hora de escovar os dentes, torneira aberta, só o tempo necessário. Tem que ajudar o mundo, não só a gente, né? Se a gente puder economizar água, reciclar o que dá para reciclar para lavagem de quintal, tudo, eu acho que isso vai ajudar muito. Nesse condomínio, medidas como lavar menos o quintal e molhar menos as plantas fizeram o consumo de água cair, mas não o valor cobrado. Gastando ou não, economizando ou não, eu sempre tenho que pagar uma cota mínima, que eu acho errado. A Sanasa também deveria incentivar os consumidores, porque consumir apenas o que você gasta. Se você gastou menos, você paga menos, isso levaria as pessoas também a economizar água.
Isso, na verdade, acontece por conta da estrutura tarifária, que prevê até 10 metros cúbicos um valor fixo, consumindo ou não consumindo aquela água, que é o custo do serviço. Acima de 10 metros cúbicos, não. Se a pessoa economizar, com certeza ela vai sentir na sua conta de água a redução do seu consumo. O presidente da Sanasa diz que o consumo médio em Campinas por habitante é de cerca de 200 litros por dia. O objetivo é fazer com que esse número caia para 150 litros. E para isso, a Sanasa aposta em campanhas, principalmente nas escolas. A ideia é transferir para as crianças, fazer com que elas cresçam com bons hábitos de consumo de água. E aí, Marinês dá mais um exemplo. Tudo que aprendeu com os pais, ensina para os filhos. A gente tem que aprender em casa para poder passar para os outros, né? Basta ter vontade. E alternativas para a produção da chamada energia limpa no meio rural são apresentadas num congresso em Campinas. As pesquisas apontam para a necessidade de reaproveitar materiais, desde a geração até a distribuição de energia. O bagaço e a palha da cana podem ser matérias-primas preciosas. São usados por pesquisadores da Unicamp para produzir o que chamam de petróleo vegetal. A massa é aquecida num reator a 500 graus. O vapor gerado vai para um condensador e o resultado é o bioóleo, uma nova fonte de energia ecológica. Pode substituir vários derivados do petróleo, ou seja, a gente pode dizer até que é um petróleo de origem vegetal. Desenvolver novas alternativas como o bioóleo para gerar energia no meio rural é o trabalho de muitos especialistas em universidades e centros de pesquisa brasileiros. Um congresso aqui na Unicamp reúne os principais resultados obtidos até agora. Existem equipamentos cada vez mais avançados para captar energia solar e aproveitar a força dos ventos. Não faltam no país matérias-primas renováveis que podem ser usadas para produzir eletricidade. Uma pequena amostra do que é possível obter são sementes de árvores que têm potencial para ser usado para fins de produção seja de celulose, seja para fins energéticos, como por exemplo o carvão, né, como um sólido. Nós temos a produção de óleos e também nós temos o aproveitamento, nós podemos ter o aproveitamento de biomassa para a produção de gás. Ideias simples dão bons resultados. Pequenas centrais elétricas podem ser montadas com equipamentos improvisados. A água entra, bate no rotor, o rotor vai girar e a água tem que sair. Então, esses dois tubos aqui são ligados à tomada d'água, né? Teria a barragem, a água vem, passa por aqui, acionando a turbina, acionando o gerador. Esse gerador carregaria a bateria, que a gente usaria essa bateria para a iluminação da residência da propriedade rural. Fica em torno de 450 a 500 reais, enquanto com um painel fotovoltaico fica em torno de 800 a 900 reais. Os pesquisadores também mostram um tipo de energia que deve ganhar muito espaço no futuro: a célula de combustível produzido com hidrogênio. Nos próximos anos já vai ser usada em motores de carros e pode chegar mais tarde às propriedades rurais para alimentar os geradores. Funcionam de uma maneira muito eficiente, o dobro da eficiência dos sistemas tradicionais, de forma limpa, sem ruídos. Vocês podem ver, nós estamos aqui ao lado de uma máquina dessa funcionando e não temos nenhum ruído, não temos emissão de nenhum vapor, de nenhum gás. Para os especialistas, é importante usar a tecnologia mais adequada para cada situação. Colocar todas essas alternativas na mesa, de tal forma que cada caso, cada proprietário faça a melhor escolha em termos de qualidade, quantidade e custo. O congresso termina amanhã na Unicamp. E daqui a pouco, peroeiros de Campinas suspendem os trabalhos em protesto contra a morte de um fiscal. E estudantes saem às ruas para reclamar da ação da polícia em repúblicas de Águas de São Pedro. Dependendo do Disque Comida, talvez você precise do Disque Drogão. Ligue e tenha em casa tudo o que precisar da farmácia. Disque Drogão, sua farmácia 24 horas por telefone. Ligue 3251-1010. O feirão dos feirões de arrebentar continua em toda a rede Volkswagen, batendo forte na economia. Venda espetacular, diretamente da fábrica, com frete incluso. Últimos dias de repasse integral da redução do IPI.
planos especiais de financiamento em até 48 vezes. Feirão dos Feirões de arrebentar no seu concessionário Volkswagen. Vai ser uma luta escolher qual carro levar. Nesta quinta, em Linha Direta, o caso da mulher que, para viver uma nova paixão, armou um plano audacioso para acabar com a vida do marido. E ainda, a história do policial que, por ciúme, acabou provocando uma grande tragédia. Ela estava grávida de 2 meses e planejava dar uma festa para contar a novidade à família. Nesta quinta, depois de A Grande Família, Linha Direta. A estrutura de um estádio de futebol pode contribuir para que episódios como o derby de segunda-feira não se repitam. Por isso, os clubes buscam a modernização. Hoje nós vamos conferir 2 estádios com uma especialista no assunto. A violência na arquibancada do Brinco de Ouro na segunda-feira à noite, que deixou dezenas de feridos, entre ponte-pretanos e policiais, foi apenas uma das tantas cenas já vistas em estádios de futebol. Em 99, também num derby, a Ponte Preta, que estimava a chegada de 1.000 bugrinos, recebeu quase 6.000. A entrada para o estádio não comportava tantos torcedores. Em 95, durante uma partida entre São Paulo e Palmeiras, um torcedor do São Paulo morreu. Morte também em 94, um torcedor corintiano assistia ao jogo contra o Guarani. Que os ânimos dos torcedores normalmente ficam alterados durante uma partida de futebol, não há dúvidas, é fato. Mas os estádios estão realmente preparados para receber este torcedor com estrutura e segurança? Fomos ao estádio José Levi Sobrinho, Limeirão, com a professora de Educação Física especialista em segurança de estádios de futebol. O estádio para 28.000 torcedores tem 8 saídas de emergência. De acordo com a Heloísa, seriam necessárias mais 2. E nesse pensamento dessa saída de emergência, eu acho que são setores que deveriam ser redimensionados. Por enquanto, a solução é justamente essa. Em caso de forte afluência do público, esses 2 setores que são um pouquinho mais amplos, com uma saída de emergência um pouquinho mais longe que as outras, podem, por exemplo, ser divididos ou até ser fechados. A pintura, bastante antiga, não conserva mais o concreto. Pelas notícias que eu tenho do pessoal da construção civil, a pintura ela é fundamental para o concreto exposto ao tempo. São cerca de 25 dias que foi começada uma reforma totalmente estética, por enquanto. Estas mudanças já foram feitas no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. O chamado conselheiro torcedor rende cerca de R$90 mil por mês à Ponte Preta, que investe na estrutura e segurança. Ele está em condições muito boas, dado as condições que a gente tem visto nesses estádios da região. Nós temos certeza que segurança não falta aqui no nosso estádio. Em termos de segurança nos estádios, também há outros fatores que teríamos que estar analisando em funcionamento num dia de jogo.